Voltamos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. Já tomamos a nossa aguinha. E o pessoal de casa, Sebastião, como é que faz para adquirir essa caneca linda? Basta ligar para 0 operadora 11 2455 8138 e falar com a Neuza Marques. Tanto a caneca quanto as camisetas, até os livros, se tiver dificuldade, se não achar nas distribuidoras, nas livrarias, com seu livreiro, você pode também entrar em contato com esse e com o 0 operadora 11 para os livros somente, 34 3671 2237, falar com a Jussara se for somente os livros. Agora, se for livros, canecas, as camisetas, fale com a Neuza aqui em São Paulo. Então procure a Dona Neuza aqui em São Paulo e adquira o seu kit, o Despertar da Consciência. Sebastião, então como é que funciona? Tudo aquilo que me causa desconforto, que me causa dor ou qualquer coisa que me deixe descontente, eu tenho que mudar, eu vou conseguir mudar ou não? Eu vou ter que... O que você quer dizer? Mudar ou me livrar dessa coisa? Exatamente. Então, tudo aquilo que me causa dor, sofrimento, descontentamento, tristezas, são estados de consciência, são esses estados psíquicos e dinâmicos. Então, que eu posso modificá-los segundo a minha compreensão dos mesmos, quer dizer, a lucidez que eu tenho a respeito dos mesmos e a predisposição que eu tenho para mudar a situação. Agora, livrar-me nem do mais remoto pensamento eu consigo, segundo Joana de Ângeles. Muito menos de emoções, de lembranças que permanecem vivas e atuantes e vai crescendo no meu cenário interno, no meu inconsciente, por mais que eu não perceba aqui no consciente. E no momento aprazado elas vêm à tona. Tanto quanto os elementos adversos que vêm para sugerir, para mostrar que eu os tenho. Porque se estiver tudo calmo, tudo sereno, pode até acontecer que não ecloda essas situações. Mas se elas vêm à tona, por exemplo, se eu olhar alguém e começar a julgar, a criticar, a condenar, e eu estou fazendo isso mediante o que eu tenho dentro de mim. Eu tenho exatamente isso que eu estou condenando no outro, criticando e etc. Então, tudo que nós fazemos em relação ao nosso semelhante, em sentido de algo pejorativo, de criticar, de condenar, porque nós temos a mania, pelo menos eu tinha e às vezes ainda tenho, e eu faço o julgamento, eu faço a condenação e executo a pena. Eu condeno a situação, estabeleço a pena e às vezes crucifico a pessoa com quem estou convivendo. O ideal não seria isso. Quando vem à tona o desejo de crítica, eu lembrar do projeto da indulgência. A indulgência não interessa pelos maus hábitos dos outros, mas sim pelos seus valores. É um ser humano como eu, se eu já tenho facilidade de lidar com a situação, eu coloco o meu universo a serviço dele. Porque a indulgência vai atraí-lo, vai acalmá-lo e reerguê-lo. Se realmente eu já sou aquilo que eu pretendo dividir com o meu semelhante. Mas se eu ainda condeno, critico, aponto falhas e defeitos, querendo transferir os meus sofrimentos para outro, como se eu estivesse triste, foi por conta do fulano, se eu estivesse com dores, foi por conta do ciclano, e assim sucessivamente. Então ninguém é responsável pelos nossos desatinos, pelo que está acontecendo de equivocado em nós. Nós temos a liberdade de pensar, de sentir, de falar e de agir, mas temos que assumir as responsabilidades perante a nossa própria conduta. Sebastião, mas quando eu conseguir perdoar aquele que me fez um mal, eu não vou me livrar daquele sentimento que eu tinha antes de perdoá-lo? Eu digo assim, você não vai se livrar no sentido de expulsá-lo, mas sim você vai transformar a ofensa em tolerância, em compaixão, no que nós chamamos de perdão, que é a estrutura do perdão. Vamos construir o cenário do perdão. O perdão é a proposta, mas quem vai entrar em pauta para que ele se torne real? A paciência, a compaixão, a piedade, a ternura, a tolerância e vários outros potenciais da consciência que vai entrar para que esse perdão ocorra. E o perdão é transformar a ofensa recebida em algo nobre e devolver como referenciais para aqueles que nos ofenderam. Porque quem nos ofende está pedindo socorro, está perturbado, está em conflito e não está conseguindo lidar com seu próprio universo. E quando envia parte do seu universo, é como se enviasse
aquele material que a gente colhe para fazer biópsia, para ver como ele está. Então, alguém vai examinar no seu laboratório e devolver um diagnóstico. E já o processo que a gente chama de diagnóstico já propõe a terapêutica. Então, a conduta do ser ofendido, quando ele exercita com paciência, com a indulgência, com a compaixão, com tudo isso que diz, já é o tratamento, às vezes, para o ser que está perturbado e que antes nos ofendera. Mas se eu não estou ainda apto para exercitar o perdão, a tolerância, a compaixão, às vezes eu estou tão enfermo quanto. E mediante a ofensa ou a adversidade é que eu sei se eu estou já curado, se eu já sou um terapeuta, ou se eu estou tão enfermo quanto o outro. E quando acontece ao contrário, se eu estou serena, feliz, tá tudo certo na família, no trabalho, comigo mesma, tá tudo certo, tá tudo cor-de-rosa como sua camiseta. Eu não preciso mudar nada, né? Ou preciso? Eternamente precisa. Porque às vezes você já conseguiu a harmonia consigo mesma, no seu lar, no trabalho, mas há tantas coisas que você ainda não experimentou. E você vai ver que a cada situação vai exigir ou vai nos convidar a aprimorar o que já temos. Então sempre estamos aprimorando o que já estamos compartilhando em harmonia, construindo novas experiências e desenvolvendo possibilidades incontáveis para o nosso e para o crescimento do meio. Porque eu posso estar em harmonia ou em plena harmonia com tudo e todos internamente no meu contexto, mas se eu for para um contexto diferenciado, eu posso encontrar lá elementos semelhantes às adversidades que antes encontrara neste contexto. E aí eu vou começar algo de novo, como já dizia Sócrates. Perante tudo que já vivenciei, eu pensava que sabia. Diante de algo que eu não experienciei, só sei que nada sei. Porque às vezes, diante daquele contexto, as pessoas exigem um comportamento diferenciado, até porque a moral de época assim nos mostra. O que é nobre num contexto pode ser equivocado em outro. Basta você viajar do Brasil para Portugal para você ver algumas palavras que podem colocar a gente numa situação complexa. Porque aqui é um palavrão e lá é uma palavra normal. Tanto se o de lá vir para cá também, vai colocar uma coisa ficar meio complexa. Basta a pessoa que vem de Portugal pedir um pãozinho na padaria com o linguajar de lá, que o outro daqui que não conhece aquele linguajar já vai levar aquilo na malícia e já vai aproveitar a situação e achar que é outra coisa e complicar a situação do contexto no sentido geral, colocar a pessoa no ridículo, começar a rir e etc. Porque tem palavras, como nós já sabemos do vocabulário, eu só estou falando de Portugal em relação ao nosso, nem outras línguas. Sim. Então há coisas que são perfeitamente harmônicas num contexto, que são aberrantes no outro contexto e são crimes violentos ou crimes, né, graves, e aqui são brincadeiras bobas. Sebastião, e nos casos assim, por exemplo, nós estamos vivendo num momento de stand-up, comédia, humor, os nossos comediantes estão aí à solta e aproveitando situações, personagens e pessoas para fazer humor. Alguns chamam de humor negro, outros de um humor não muito convencional, ou humor não politicamente correto. Como é que a espiritualidade entende essas situações? Na visão de Joana de Ângeles, o ideal seria nos comportar de tal forma que nem por brincadeira falássemos aquilo que não gostaríamos que acontecesse conosco. Porque a crítica maldosa ou a maneira de conduzirmos como comediante pode nos deixar no ridículo, talvez. Porque pode ser algo nosso que nós não temos coragem de extravasar e naquele momento a gente joga para fora. Ou pode ser algo no qual, esse algo, nós somos uma marionete, um médio, onde a equipe que está por trás, a direção do programa ou alguma situação, nos coloca para que nós possamos desempenhar aquele papel. Embora a gente fale, eu estou incorporando um papel e a responsabilidade do personagem, a responsabilidade é nossa, da direção do programa, da emissora e etc. Porque nós podemos ser processados pessoalmente, o ator, né, o comediante, o programa pode ser processado, a emissora também. O ideal seríamos fazer um humor à moda do Manuel... falhou. Desculpa. Manuel Terceiro
último bloco esse? Tá, é que eu já ia finalizando. Desculpa, Sebastião. Tá. O ideal seríamos fazer um humor à moda de Manuel da Nóbrega, que é o humor da cintura para cima, algo saudável que caberia em qualquer momento, em qualquer lugar. Não o humor que o Carlos Alberto da Nóbrega está fazendo na atualidade, que ele não gostaria de estar fazendo, que é o humor da cintura para baixo. E às vezes aproveitando a situação que pode passar uma alegria aparentemente saudável e às vezes um desconforto na sequência, porque a gente pode pegar uma pessoa ou um personagem que na realidade existe e às vezes fazer uma brincadeira de mau gosto e ele não gostar e nos processar. Mas consultar a própria consciência, desenvolver um comportamento X, onde eu levaria a alegria para o telespectador, para o grande público, sem denegrir a imagem de quem quer que seja. O ideal seria nos colocar como o exemplo se for algo maldoso, nos colocarmos na cena. E algo que fosse nobre, eu poderia dar os nomes aos bois, porque comentar o mal é contribuir para a sua expansão, segundo o que está no Evangelho da Codificação Espírita. E na obra de André Luiz, ele narra que o mal não merece comentário em tempo algum. O ideal seria comentar o bem, fazer o humor dentro do bem que existe para disseminar o bem e evitar comentar o mal, fazer as chacotas, as brincadeiras de mau gosto, quer seja numa entrevista ou em qualquer lugar, para mostrarmos o bem, que é o bem de todos, é o eterno princípio. Tá bom, Sebastião, vamos para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco, não sai daí.